E eu estou certa que nenhum daqui sairá sem a bênção nas mãos. Amém, igreja? Amém. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 27. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. E o nome dessas moças, né, que vai estar nesse CD magnífico, entre as privilegiadas, né, série ouro, né, o grupo das irmãs ficou chique, viu? Virou tema de pregação. Olha aí. O nome delas é Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirsa. Tremendo, né, irmãos? Essas mulheres aqui, meu Deus, tá vendo? Tome posição hoje e saiba que Deus está sempre pronto a te ouvir. Amém? Que há um item na lei de Levítico que todo filho, primeiro, que quer dizer o primogênito, o varão, herdará as bênçãos do pai. Então não importa o que o pai tem. O pai pode ser milionário, ele pode ter 10 filhos, mas o primogênito tem o direito de receber toda a herança do pai. Porque o primogênito é o primeiro e levará o nome do pai adiante, para que não apague da memória do povo a benfeitoria que seu pai fez, principalmente quando ele for um grande homem na presença de Deus. Então aí que o filho tem prazer, vê só, que até pouco tempo, né? Agora a gente não se ouve mais nome assim, mas até um tempinho atrás a gente ouvia assim. Por exemplo, o pai chamava aqui João Marcos, né? João Marcos de Oliveira, filho, porque ele estava levando o nome do pai e o nome do pai. Aí vinha o neto, aí chamava João Marcos Neto. Os irmãos estão entendendo o mistério? Porque assim ele verdadeiramente confirmaria a sua linhagem na terra, e quando o pai morresse, a sua descendência daria andamento ao bem feito do seu pai, praticando as mesmas boas obras diante de Deus. E assim então, louvado seja o nome do pai, era lei verdadeiramente praticada pelo Senhor, entregue por Deus, que isso não poderia ser mudado. Se você observar bem, no livro do Apocalipse declara lá, louvado seja Deus, se alguém tirar ou acrescentar um tio, um item ou uma vírgula da lei, o próprio Deus diz que é a sua palavra, Deus então tirará a sua parte da herança do céu, ou seja, a parte da árvore da vida não verdadeiramente será dado àquele que fizer isso. Uma lei verdadeiramente tremenda, uma lei dura, mas teria que ser obedecida. Para quê? Para que verdadeiramente eles viessem ter direito às bênçãos do Pai. Quando o Senhor Deus entregou a lei a Moisés, ele queria somente uma coisa: que o seu povo tivessem obrigações e também direitos. Louvado seja Deus. Então eu praticava a minha obrigação para com Deus, eu obedecia a sua lei item por item, e então ele confirmaria em mim, fazia cumprir. Louvado seja o nome do Pai. O livro de Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos sobre aquele que obedece a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia! Tremendo isso, né, irmãos? Tremendo. Nosso Deus, ele é bom, e ele é fiel, ele é poderoso e ele é grande nessa noite. Mas quando eu observo aqui essa palavra, eu consigo ver, e eu fico impactada com esse amor de alto nível, vindo daquele que é pai e que verdadeiramente não faz acepção de pessoas, e nem, louvado seja o nome do Pai de Israel, deixa órfão aquele que é o necessitado e verdadeiramente precisa que ele haja ao seu favor. Louvado seja o nome de Deus nessa noite, que é poderoso e é fiel. Caso curioso esse, eu creio que antes desse caso aqui acontecer, muitas mulheres, vê só, a lei só é revigorada, o pai morre, o primogênito herda tudo. Vê que temos um caso no livro de Gênesis, que Jacó brigou pela primogenitura, porque ele queria ser o primogênito. Quando ele nasceu, juntamente com Esaú, seu irmão gêmeo, Esaú foi o primeiro. Então, por ordem cronológica bíblica,
É claro que Esaú daria a bênção do pai. Mas Jacó, bebezinho, nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Ele queria nascer primeiro. Por quê? Tal era verdadeiramente. Porque aquele que receberia a bênção do primogênito, onde ele colocava a mão, Deus fluía. Onde colocava o pé, Deus trabalhava. Onde ele determinava, Deus fazia cumprir. Então todos verdadeiramente queriam ser o primogênito. Louvado seja o nome do Pai Celestial. E mulher então não tinha vez alguma. Mas aqui nós vemos o amor de Deus pela mulher. Jesus, ele é lindo. Diga assim comigo, Deus é lindo. Tem pessoas que falam assim, olha, hoje mulher prega, hoje mulher ministra, hoje mulher trabalha de juíza, hoje mulher é advogada, hoje mulher faz coisa que homens fariam na época, hoje, por causa da graça de Jesus Cristo. Então o que nós teremos pensar ou dizer desse Deus único, lindo, soberano, fiel, que opera e age verdadeiramente com vigor, mudando a história daquelas mulheres. Aleluia. Aqui nós lemos bem claro, irmãos. Olha, essas moças, elas eram descendentes de José. José era filho de Jacó. Olha só, elas eram descendentes de Jacó. Por quê? O pai dessas moças, cinco moças, olha só, essas moças, 5 moças, né? O pai delas se chama Zelofiade. Ele era filho de Éder. Então, Éder era filho de Gileade. Gileade era filho de Marquim. E Marquim, filho de Manassés. Entre as famílias de Manassés, que era o filho de José. Então, são este o nome de suas filhas. Então, observamos bem que o Gileade, esse pai dessas moças, ele era bisneto, louvado seja Deus, de Manassés, o filho de José, o príncipe do Egito, que foi verdadeiramente vendido pelos irmãos. Então agora nós temos um descendente de José, com a sua família, e ele tendo nenhum filho, mas 5 filhas moças. Aleluia. Importante é que você, varão valoroso, que você, varoa valorosa, analise a lei, porque não tem ninguém que tem mais interesse de que você venha receber o que é seu por direito, o que é seu por herança, o que é seu verdadeiramente, porque Deus tem determinado que aquilo que é seu, ninguém poderá roubar, ninguém poderá tomar, ninguém poderá tomar posse, para o nome dele ser exaltado. Aplauda esse Deus único nessa noite, e não poupe glória para o reino do céu, porque Jesus está nesse lugar. Agora vê só, o grande mediador Moisés, grande homem de Deus Moisés, o grande homem, né, que foi responsável de descer com a lei de Deus, responsável de fazer o povo cumprir a lei de Deus, louvado seja o nome do Pai. Aquele que cumpriria a lei era abençoado, aquele que não cumpriria a lei era punido. Agora então Moisés, ao sair do templo, num período ali de oração, creio eu, está escrito aqui, olha, louvado seja o nome do Pai, santo é o Senhor dos exércitos de Deus, né? Diz aqui o nome das moças: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirsa. Esses são o nome das 5 irmãs. Essas 5 moças ficaram órfãs, o pai veio a falecer-se, tá? Agora, apresentam-se diante de Moisés, diante de Eleazar, e o sacerdote, diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo... Com certeza, né? Porque sabemos bem que no tempo de Moisés, só os sacerdotes poderiam entrar no templo. Aquele que entraria no templo por xeretice, aquele que entraria no templo por entrar, não podia, tinha que ser ungido, tinha que ser levantado como sacerdote e tinha que ser escolhido a dedo por Deus. Então notamos aqui que Moisés com certeza estava lá dentro fazendo a obra de Deus verdadeiramente, orando com aquele povo ou mesmo numa reunião. E quando ele sai à porta da tenda da congregação, então ele se depara com 5 moças fazendo-lhe uma reivindicação. Louvado seja o nome de Deus. Elas vieram reivindicar algo que era verdadeiramente delas por direito.
Olha só o que essas moças falam, olha só. Louvado seja o nome do Pai. Nosso pai morreu no deserto, não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Eu quero dizer que esse grupo de Corá eram descendentes, descendentes de longe um pouquinho de Esaú, porque Esaú nunca foi convertido em Deus, viu? Esaú nunca buscou verdadeiramente o Deus soberano. Mas vê que coisa tremenda, esses descendentes de Esaú, que também estava na peregrinação no deserto, por achar tudo errado verdadeiramente, louvado seja o nome de Deus, a liderança por ordem de Moisés, ele juntou um grupo ali e se rebeliou contra a maior autoridade daquele lugar. Louvado seja o nome de Deus. Diga assim comigo, que perigo. Diga com autoridade, que perigo. No livro de Samuel diz assim, que rebelião é pecado de feitiçaria. E o rebeliador não tem parte com Deus. Louvado seja o nome do nosso Pai. Então vê, essas moças conheciam bem a lei e conheciam, saberiam o que Moisés teria que fazer. Por quê? Elas logo foram declarando, olha, meu pai morreu. Meu pai fez parte também da peregrinação no deserto. Ele também era um escravo. E ele não morreu porque Deus arrancou-lhe a vida, como Deus fez com o grupo de Corá. Porque esse grupo aqui, eles foram subterrados vivos por ordem divina. Louvado seja o nome do Pai. É só você ler o livro de Números 16, você vê essa passagem. Santo é o Senhor dos Exércitos, aleluia! Eu nunca vi um rebeliador se levantar contra a ordem divina de Deus e ficar impune. Então nessa noite, você tem um dono, e aí daquele que toca ou murmura contra a sua vida. Porque tem muita gente por aí que faz tudo errado, mas adora tocar em crente. O crente não pode fazer nada, louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, que verdadeiramente começa a murmurar e a criticar. E o nosso Deus mostra aqui que Ele é juiz em primeiro lugar do seu povo. Louvado seja o nome de Deus nessa noite. Essa moça sabia bem que Moisés ia fazer uma avaliação no caráter do pai delas. E Moisés também, como um grande líder, faria uma avaliação no testemunho de fé do pai delas. Louvado seja Deus, aplauda o Senhor, porque Ele está nesse lugar. Oh, magnífico Rei da Glória, aleluia! Então elas foram logo declarando, olha, grande líder, Mestre Moisés, que nos guiou pelo deserto, que vimos a olho nu, prodígios, maravilhas, vimos como o nosso Deus fez rocha ser reservatório de água potável, Deus fez água amarga transformar-se em água doce, vimos como o nosso Deus abriu o mar e o povo passou com os pés enxutos. Agora eu tenho uma reivindicação, porque é do nosso direito. É engraçado que elas eram unidas, viu? Elas eram unidas, essas moças. Olha só, não foi uma, nem duas, nem três. Foram as 5. A palavra de Deus diz no livro de Salmo 133: quão bom e suave é que os irmãos vivam. Tá vendo? É como a barba que desce, né? É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. É o perfume suave chegando à presença do Pai, a união. Faz com que um perfume agradável, verdadeiramente o cheiro suave da concordância, da união, de você buscar algo do seu interesse, mas se preocupar também com os seus. Louvado seja o nome do Pai. Então nessa noite Deus quer que nós venhamos ter certeza do Deus que nós buscamos e que verdadeiramente pode fazer tudo nas nossas vidas. Glorifique o Senhor nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Então ela sabia bem que Moisés ia fazer uma avaliação. Moisés com certeza ia falar, olha, eu vou fazer aqui uma reunião com os príncipes, com os sacerdotes, porque eu não dirijo essa congregação sozinho. Louvado seja, nós vamos ver o que vamos fazer. Vamos fazer uma avaliação e vamos então ver como era o caráter do seu pai, que obras ele fez, o que aconteceu e como era verdadeiramente a jornada, a caminhada e o testemunho de fé dele. Aleluia. Sabe o que vai fazer você mover o coração de Deus?
é o seu testemunho. Eu creio, Deus. Às vezes o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, não precisa nem ter dom. Ele não precisa nem andar pulando, sapateando por aí, gritando que ele é, que ele faz, que ele acontece. Só pelo testemunho já se conhece o varão valoroso e a varoa valorosa. Louvado seja o nome do Pai Celestial. É aquele que não deixa rastro indigno diante da jornada. É aquele que não pega o atalho. É aquele que não recua e nem volta para trás. E nem dá motivo para que Deus venha se entristecer com ele. Você pode glorificar Jesus nessa noite? Ele está nesse lugar. Aleluia. Aleluia! Santo é o Senhor dos exércitos, louvado seja o nome do Pai. Então elas chegaram aqui, olha Moisés, o nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no próprio pecado e não teve filhos. Aí ela disse aqui, olha só a reivindicação dessas moças, olha só, você quer que Deus abençoe sua família? Tenha concordância com o seu esposo, tenha concordância com o seu irmão, tenha concordância com os seus filhos, ame em primeiro lugar, faça algo de reivindicação, não só para o seu bem próprio, não viemos olhar para o nosso próprio umbigo, mas vamos observar aqueles que muitas vezes são sangue, está do nosso lado perecendo, e nós não entendemos que precisa verdadeiramente da nossa ajuda, da nossa cooperação, para quê? Para que a família venha estar bem-aventurada do Pai Celestial. Abra a tua boca nessa noite, glorifica Jesus, porque Ele desce com maná na minha vida e na tua vida, e o nome dEle é exaltado. Aplaude o Senhor porque Ele está aqui. Aleluia, santo é o Senhor dos exércitos. Moisés, o grande líder, observou aquelas moças, então uma delas tomou a palavra, creio eu que foi a primogênita, a primeira, mais velha, né? Louvado seja o nome do nosso pai, a Macla. Ela disse assim, por que tiraria o nome do nosso pai? Vê, elas estavam juntas no negócio, juntas. União, nosso ministério começa dentro da nossa casa. O meu ministério não começa daqui para cá, começa dentro da minha casa. Louvado seja o nome do Pai. União, olha só, ela diz aqui, por que tiraria o nome do nosso pai? Todas estavam na mesma causa. Do meio da família, porquanto não teve filhos. Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Irmãos, isso aqui é tremendo. Olha só, como o pai dela não teve filhos, passaria a herança para o irmão mais próximo do pai dela. A não ser que elas aceitassem casar com os seus próprios primos para receber a herança vinda do tio. Aleluia. Tremendo isso aí, não é tremendo, irmão? Mas eu vou mostrar para você o amor de Deus pela mulher desde o princípio de todas as coisas. Nessa noite você vai sair daqui com autoridade e dizendo, eu sou uma privilegiada de Deus, eu sou escolhida de Deus, eu sou verdadeiramente, louvado seja Deus, escolhido do Senhor. Aleluia! Aí diz aqui Moisés, né? Com certeza, aqui não está escrito, mas eu imagino dessa forma aqui. Moisés olhou bem e falou, olha, eu não posso mudar a lei. A lei não é minha. Eu só fui um instrumento, eu fui uma ponte para receber de Deus a lei e entregar para vocês. E está bem escrito na lei. Aquele que obedece, recebe as bênçãos. Aquele que não obedece é amaldiçoado sob a pena da própria lei de Deus. Isso é lei. Não posso mudar. É verdade. Tanto que ele fala, eu tenho que fazer uma reunião com os príncipes. Aí uma delas declarou, tá, eu sei, eu conheço a lei. Tanto que nós não nos rebeliamos e nem verdadeiramente agimos com a nossa próprio desejo do coração. A Bíblia diz, comunicai as vossas necessidades aos santos e Ele vos esclarecerá. Aleluia! Santo é o Senhor dos exércitos nessa noite. Eu estou falando hoje de causa impossível para o ano todo na tua vida. Que Deus não operou só nesses 12 dias, mas Ele quer operar todo dia nos desejos do seu coração, todo dia naquilo que você precisa, todo dia verdadeiramente Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. E se você concorda com isso, dê um brado de glória, porque Deus é fiel. Aleluia!
irmãos? Ai daquele que muda um tio ou uma vírgula da lei de Deus. Deus o punirá. Isso é lei, está escrito na lei. É só você ler o livro de Levítico, que quer dizer lei. Números quer dizer a repartição das terras sobre o povo de Deus. Deus queria abençoar todo mundo. Aí elas reivindicaram ainda mais. Tá bom, então é lei, tá? É lei. E nós vamos fazer o que então? Nós vamos ter que casar com primos para receber aquilo que é nosso por direito? Só porque o meu pai não teve filho homem? Aleluia, louvado seja o nome do Pai. Eu quero dizer que Deus gosta de pessoas que verdadeiramente lutam pelo seu objetivo. E que verdadeiramente põe em prática aquilo que Ele mostra na sua lei. Mas que você, eu quero dizer que toda regra tem uma exceção, viu? Toda regra tem... Essas mulheres foram revolucionárias. Aleluia. O Moisés, o varão valoroso, o grande líder de Deus, ele diz aqui então: louvado seja Deus, santo é o Senhor dos exércitos. Ela disse: olha, eu quero que você, como o Senhor é o grande líder, com todo respeito, eu vim comunicar a minha necessidade. Diz o livro de Salmos, louvado seja o nome do nosso Pai, 37:5. Deleita-te também no Senhor, e Ele confirmará o que deseja o seu coração. E o coração dessas moças era receber o que já era delas por direito. Mas como a lei roga que só o varão primeiro é bem abençoado, o que poderia sobrar para essas moças? Com certeza, pela lei, elas seriam jogadas no vento. Louvado seja Deus. Mas agora eu quero dizer de um Deus zeloso. Você que não conhece Deus, ou conhece de longe, de ouvir falar, quando um profeta, Deus usa um vaso, um profeta para falar com você, você está com a cara para cima, está como o irmão do filho pródigo: é comigo, é comigo, é comigo. Eu quero dizer que é com você que Deus fala hoje. Que o teu Deus, ele não é pequeno. O teu Deus não é Deus de Baal. O teu Deus não é minúsculo. O teu Deus é grande. O teu Deus é poderoso. O teu Deus é maior do que tudo que você imagine na terra. Aleluia! Aplauda esse Deus magnífico, porque Ele é fiel. Aí então Moisés deu uma resposta: ó, não posso, olha, eu quero dizer que homem valoroso, ele não faz nada, ele não dá um passo sem antes tomar conselho do próprio Deus. Muito obrigado, Senhor. Meu Deus. Quando você tiver dúvida, vá orar, vá buscar. Se Deus verdadeiramente mostrar, você não entender, não esclareceu, comunique com um santo. Mas eu estou dizendo, é homem de Deus e mulher de Deus. Oh, glória a Deus. Aquele que é de oração, aquele que não te defama, aquele que você conta alguma coisa, não sai contando a sua vida para o mundo inteiro saber. Louvado seja o nome do Pai. Porque tem gente que tem aí problema, situação, vai contar para o maior fofoqueiro, o maior futriqueiro da igreja. Daqui a pouco o problema todo mundo está sabendo. Só o dono do problema não sabe que todo mundo sabe. Essas moças aqui foram sábias. Diz a Bíblia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Moisés disse: olha, vou levar a causa então perante o Senhor, porque não teve acordo. É lei, não posso fazer nada. E elas disseram: quer dizer então que pela lei, eu conheço a lei, você passou a lei para nós no deserto, meu pai obedeceu, ele morreu na peregrinação, ele não se rebeliou, ele não foi anátema, maldito de se rebelar contra o povo de Deus, contra o Senhor, contra as leis dele. Então nós vamos ser jogadas no vento, a não ser que nós casaremos com os nossos primos para receber uma coisa que é nossa. Moisés então declarou: vou perguntar ao Senhor. Fale para o seu irmão: quando você apresentar tudo ao Senhor, o Senhor responderá mais rápido o que você precisa de saber. Moisés, homem de Deus, tem temor, sabe o que fala, sabe o que faz, a autoridade máxima daquele lugar. Ele disse: não posso dar resposta hoje, vou primeiro consultar o Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele está aqui. Aleluia. Então, o Senhor estava no seu trono. Imagina aqui, isso é para crente espiritual, não é para crente carnudo não, viu? Aqui não está escrito não, mas eu imagino assim, porque eu vou ministrando e Deus vai me dando, e eu vou imaginando aqui, louvado seja Deus, que Deus está no seu alto e sublime trono, observando o negócio e a conversa. Eita, meu Deus.
Louvado seja o nome do Pai. E Deus observou, entra moças que brigam pela herança. Eu quero dizer, irmãos, louvado seja o nome do nosso Pai. A palavra de Deus diz assim: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Tem muita gente brigando aí por causa de fofoca, de fuxico, de conversa fiada, de diz que me diz que nessa noite vamos reivindicar uma causa impossível nas nossas vidas. E então veremos conserto na nossa família, veremos libertação no meio dos nossos, vivemos graça em graça, de ânimo em ânimo, a buscar aquilo que é de nosso direito. Eu quero dizer que o que é teu, o capeta não toma. Irmão, o Senhor Deus inclinou o ouvido e ouviu o clamor de Moisés. Sabe que Deus antigamente, isso é lindo, Deus falava face a face com o homem não via Deus, mas ele ouvia Deus falar com ele. Por que perdemos essa graça? Por causa do pecado do homem. O homem se contaminou, o homem pecou, o homem vai mais para o lado das coisas erradas do que das coisas santas de Deus. E por isso, louvado seja Deus, é necessário buscarmos para ter uma compreensão do Espírito Santo e do que Ele tem conosco, pelo poder da sua palavra. Amém, igreja? Então Deus ouviu a oração de Moisés, Ele inclinou os ouvidos e ouviu. E depois que Moisés falou: Senhor, 5 moças apareceu aqui na porta da tenda, eu como líder, a autoridade máxima, o Senhor me escolheu. Louvado seja Deus, ainda quando eu era uma criança. Lembra que o Senhor me salvou da sachina maldita de Faraó, me botando no rio? Louvado seja o nome do Pai. E é engraçado que o rio teve que fazer um curso tremendo, porque o cestinho tinha que descer e fez a volta e subiu. Isso é tremendo, né, irmãos? É a mão de Deus, né? Então, Senhor, agora eu estou aqui com as mãos atadas, porque o Senhor me entregou a lei, eu passei para o povo, a minha obrigação é fazer eles obedecer, para que eles não tropecem no caminho. Mas agora, diante disso, o que farei eu? A resposta do Senhor, depois que eu ler aqui, você dá um brado de glória, você que entendeu o mistério. Você dá um brado de glória aí, em nome de Jesus Cristo, né? Olha só. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo, certamente lhes dará a possessão de herança entre as irmãs de seu pai, farás passar, e elas a herança de seu pai. Adoro o Senhor nessa noite, a negação de Comanaias, Deus único, santo de Israel, aleluia! Aleluia! Aí Moisés então pensou assim: meu Deus, o povo vai me apedrejar, porque já li mais de não sei quantas vezes o trecho da lei, e já é declarado, é o homem primeiro, é o varão, é o filho primogênito, é o direito de todas as vezes. Agora, como vou cair em contradição, mudando o negócio? Aí Deus responde para Moisés de novo: não se incomode não, que eu vou mudar a lei agora, a lei é minha, eu mudo e faço o que eu quero. Você pode aplaudir Jesus Cristo nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Aí Deus responde para Moisés agora. Olha só como Deus é inteligente, irmãos. Deus é inteligente, Deus é lindo. No caso delas, você vai pegar a herança do pai e passa para o nome de uma das irmãs do pai. Das irmãs do pai, instantaneamente passa para elas. Louvado seja o nome do Pai, porque elas falam que é reto. Elas não podem ficar verdadeiramente sendo jogadas no vento, porque são varoas valorosas. Os irmãos estão entendendo o mistério? Está entendendo aí o mistério? Louvado seja o nome do Pai. Diga assim: essas são privilegiadas de Deus. Privilegiadas. Aí Moisés disse: e agora? Como vão ficar perante o povo? Eu mostrei a lei, eu li diante deles e pus a lei em vigor. A lei está funcionando. Muitos têm obedecido a tua lei. E Deus diz: não se incomoda não, vou mudar agora em pouco. Irmãos, eu quero dizer nessa noite que Deus é capaz de mudar céus e terra só para abençoar o seu filho, a sua filha. Eu quero dizer nessa noite que essas 5 varoas, essas 5 moças valiosas conseguiram mudar a lei de Deus. Os irmãos estão entendendo o mistério nessa noite? Elas são privilegiadas. E nessa noite, privilegiadas de Deus,
Varoas valorosa, você sabe o que é seu por direito. Busque pelo seu direito. Louvado seja o nome do nosso Pai. Cresça de maneira extraordinária na presença de Deus, porque o nosso Deus nunca desamparará a sua noiva, o seu povo, aquele que busca por Ele, aquele que toma conselho dEle. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Louvado seja o nome de Deus. Agora Deus diz aqui, ó, vamos dar a lei agorinha, Moisés. Agorinha, pega aí o papel aí, pega uma pena aí, anota aí, anota aí. Anota aí o que eu vou dizer e você vai passar para o povo. Olha só. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então farei passar a sua herança à sua filha. Irmãos, entenderam o mistério? 5 mulheres valorosas, moças simples, que reivindicaram por uma causa impossível, conseguiram mudar a lei de Deus, porque o próprio Deus achou que elas estavam corretas e que era de direito, ela recebeu o que era delas. Deus achou injusto, louvado, Deus achou injusto aquelas moças que ser jogada ao vento, ou viver de favor na casa de um, na casa de outro, ou como é ruim viver de favor na casa de outro. Os primeiros dias é muito bom, é chaleiramento para lá e para cá, mas depois o negócio estreita. Então essas moças iriam sofrer, e se elas não suportassem isso, seriam jogadas no vento, para ficar perambulando para lá e para cá, peregrinando, sabe Deus como? Eu quero dizer nessa noite, que Deus verdadeiramente é o justo juiz do órfão, do abatido, do oprimido, do desamparado. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor Deus de Israel. Aleluia. Aleluia. Aí diz aqui ainda, olha só, Deus diz aqui agora: se não tiver filha, então a sua herança passa ao irmão dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a herança aos irmãos de seu pai. Então Deus diz aqui agora: vamos mudar essa lei aí, ô Moisés? Tá certo, a lei tá certa. A lei não está errada não. Não é que Deus não pensou no caso, Deus é inteligente, Ele sabe de tudo. Irmãos, Deus sabe até o que nós precisamos e o que vamos pedir. Mas eu creio que Deus provou a fé dessas moças, tirando o pai, com certeza já não tinham mãe também, porque aqui não fala. Deus quis verdadeiramente mostrar o Deus amoroso que Ele é. Deus estava esperando uma atitude delas, e elas tiveram a atitude certinha. Em vez de ir na casa do irmão, da irmã, fuxicar, falar, comunica a sua necessidade com o santo. Uma pessoa de Deus, que conhece Deus, que tem intimidade com Deus, que sabe verdadeiramente te orientar. E Moisés orientou da forma certa: olha, eu vou pedir a direção de Deus. Com Deus, irmão, não tem melonga não. Ou é ou não é, ou faz ou não faz, ou vai ou não vai, ou pode ou não pode. Então eu queria estar lá para ver a cara do povo, principalmente daqueles machão, né? Estou falando aqui, os varão aqui são tudo abençoados. Aqui eu creio que não tem ninguém machista, né? Mesmo porque Jesus veio e reformou muita coisa. No livro de Gálatas, Deus restitui a dignidade da mulher. Diga comigo, graças a Deus. E Jesus veio. Sabe disso? Né? Bíblia, lê Bíblia, para você não ser enganada. Viu? Lê Bíblia. Então vê que o próprio Deus mudou o decreto, mudou a lei para abençoar essas 5 moças. Vocês não estão entendendo o mistério aí? Eu quero dizer que a tua prova, a tua luta, ainda que Satanás tenha feito tudo para roubar a sua bênção, para deixar você, varão, desesperado, para deixar você, varoa, sem atitude, hoje pelo poder dessa palavra, as mãos sobrenatural de Deus desce sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nave da igreja, sobre a noiva, e declara que aquele que verdadeiramente é justo é digno de receber a posse da sua herança. É por isso que nós amamos esse Deus. Diga assim comigo: eu te amo, Deus único. Por isso que nós irmãos, se nós soubéssemos verdadeiramente agradecer esse Deus todo dia,
nós adoraríamos a Ele na beleza da sua santidade. E nunca estaríamos assim, ó, de cabeça baixa, pensativo, triste, abatido, caído, triste. Por quê? Essas moças conheciam a lei. Elas poderiam fazer como outro grupo, né? Ver que tinha dois grupos. O grupo que estava do lado do líder e obedecia o líder, respeitava, e o grupo rebeliador. E elas declararam: meu pai não era um rebeliador, não. Você se lembra bem. Porque ela sabia que Moisés ia buscar na lei o caráter da família dela. Aleluia. Oh, isso é tremendo, né? Para a sua família se converter, depende da mudança do seu caráter. Depende da maneira que você faz. Depende da maneira que você fala. Nós chegamos na presença de Deus de um jeito. Mas nós temos que ter mudança. Porque o Espírito Santo habita em nós. E quando o Espírito Santo habita, tem que haver mudança. Ainda que alguém da sua família não sinta, o coração está duro de não aceitar a Deus, mas ele tem que te respeitar. E essa moça aqui foi respeitada pelo homem, o grande líder Moisés, que era um homem de Deus, valoroso na presença de Deus, né? Determinou. Eu queria estar lá para ver essa parte, quando ele leu a parte que eu ia glorificar, eu ia dar um cheiro em Moisés, viu? Vem cá dar um cheiro, porque tu é um grande homem de Deus. Ele buscou resposta e Deus mandou. Olha isso, obrigado. Uma vez uma pessoa falou: missionária, você prega tanto a grandiosidade de Deus, tem alguma coisa que Deus não viu? Eu falei: tem. O quê? Eu falei: um Deus tão lindo como ele nunca viu. Um Deus tão tremendo, um Deus tão grande, tão gigantesco. E disse ela: se você soubesse entender o que é o amor de Deus, você verdadeiramente correria para os pés dele e nunca faria como a mulher de Ló, por rebeldia, olhou para trás, porque estava pegada na luxúria, nas coisas da terra. Você buscaria em primeiro lugar o reino dos céus. E Deus te daria tudo, item por item, conforme o desejo do seu coração. Deus é lindo, não é lindo, igreja? Essas moças aqui, olha, tiraremos o chapéu, porque, olha, É verdade. conseguiram mudar o decreto e a lei de Deus. Olha aí, ó. Nem o grande líder Moisés pôde impedir, porque ele buscou resposta de Deus. Senhor, me oriente, para mim não ser injusto com ninguém. O grande homem de Deus, quando alguém vem pedir uma resposta, se você não sabe o que responder, irmão, vou orar. O que Deus determinar, será determinado. Então Moisés trouxe de volta a resposta do próprio Deus. Declarou: isso é muito lindo, irmãos. Por isso que eu digo, não tem causa impossível que Deus não resolva. Essas foram privilegiadas de Deus. Elas mudaram a lei de Deus. 5 mulheres revolucionárias. Mas para ser mudado aquele decreto, é preciso mudar a mentalidade. Então tem muita gente que pensa muito pequeno. Pensa muito pequeno, vive verdadeiramente. Todo dia entra ano e sai ano, não vê mudança, porque se prostrou. Já verdadeiramente determinou que tem que ser assim. Se essas moças fossem acomodadas, elas não receberiam o favor de uma mudança de história. Deus mudou a história da moça. E Deus vai mudar a história de varão valoroso aqui, história de varoa valorosa aqui, porque Deus é único, é santo, é perfeito, é lindo e é grande. Por isso eu entendo nessa palavra que desde o princípio Deus verdadeiramente foi o protetor da mulher. Isso foi um grande marco em defesa do sexo frágil, como todos dizem por aí, não é? É verdade. Foi um grande marco na defesa da mulher. Vê? Agora tem uma delegacia que defende a mulher, não é isso? Mas aqui não precisou ninguém ir para a delegacia não, viu? Buscaram o justo juiz lá do alto e ele mandou resposta e acabou. Foi um dos... Olha, tremendo isso. Tremendo isso. Então nessa noite vamos fazer valer o poder sobrenatural, a soberania, a grandiosidade do nosso Pai Celestial. E vamos entender que não importa o seu tamanho, onde você mora, para onde você vai, como você faz, o que você trabalha. Não importa, Deus está pronto para ouvir a sua petição. Mas depende de você querer que Deus mude a história. Aleluia, você pode dizer: eu creio nisso. Vamos ler de novo aqui a parte, eu gosto dessa parte, eu gosto.
Eu gosto dessa parte que Deus fala, vamos mudar agora, Moisés, vamos mudar, vai, você é o grande líder aí, então você buscou resposta, foi sábio, não tomou nenhuma atitude por si próprio, muda a lei aí agora, e depois fala pro povo que eu mudei, aí ele declara, eu sou o que sou. Quando ele diz eu sou o que sou, ele é Deus e pronto. Se eu creio, ele é Deus, se eu não creio, ele continua sendo Deus, e daí, pronto, acabou, ele faz como quer, do jeito que quer, e eu quero e muda, porque ele é Deus do impossível, amém, igreja? Vamos ler, vamos ler aqui, ó. É o versículo 8. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, louvado seja Deus, então farei passar a sua herança à sua filha. A sua filha. Deus mudou ou não mudou a lei? Deus mudou a lei, irmãos. Aí você lê em Apocalipse, sai daquele que mudar, não tinha uma vírgula da lei, mas as moças aqui mudou. Eu quero dizer que para toda regra, Deus tem uma exceção. Eu sou uma exceção de Deus, você é uma exceção de Deus, Débora foi uma exceção de Deus. Então você, varão valoroso, não perca o brilho do Espírito Santo por causa da luta. Busque resposta de Deus. Se oriente com aquele que verdadeiramente está na posição e possa te dar uma resposta diretamente de Deus. E você verdadeiramente declarará: só o Senhor é Deus. Amém? Aplauda o Senhor com alegria, porque Ele é fiel. Aleluia. Irmãos, quando eu observo aqui essa palavra, eu vejo o interesse de Deus pelas mulheres, né? Vejo o interesse de Deus pela mulher, vejo o amor de Deus pela mulher. Então nós declaramos aqui que a noiva do Cordeiro também, que é um todo. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Então nessa noite, vamos tomar posse da nossa vitória. E se você fez essa campanha 12 dias, você orou, você clamou por o impossível, não viu mudança em nada, pelo poder dessa palavra, no decorrer desses dias eu profetizo que você declarará e testificará para o nome do Senhor ser glorificado. Quantos crê dessa forma, diga graças a Deus por essa palavra magnífica. Então antes de achar ou falar, verdadeiramente lê a Bíblia. Tem muita gente, irmãos, que não recebe bênção de Deus porque não conhece o poder de Jesus e nem conhece a Bíblia. Se você observar bem, de Gênesis a Apocalipse tem tantas bênçãos para o seu povo. Então nosso Deus, Ele é especial. Nosso Deus verdadeiramente é o nosso pastor. Amém? As palmas bem alegres para o Senhor. O irmão Wagner, louvando a Deus nessa noite, para fecharmos com chave de vitória. E daqui a pouco estaremos orando com você, mas declarando mudança de história. E se a lei está impedindo você, a lei da terra, de receber bênção, Deus faz mudar. Deus muda a posição, Deus muda advogado, Deus muda pensamento até de juiz. Porque Deus, Ele é Deus, amém?